Paz, amados. Amém? Vamos tocar de pé em nome de Jesus. Deus é fiel. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17. Evangelho de Jesus escrito por João, amém? Creio que Deus vai falar contigo nessa noite. Irmãos, uma das coisas que Deus quer trazer para a nossa vida é maturidade. E idade, cabelo branco, não indica maturidade. A maturidade vem com a experiência e com o poder de Deus e a ação do Espírito Santo aperfeiçoando as nossas vidas. Porque se maturidade viesse com a idade, tinha muitas pessoas já com a idade avançada cometendo tanta coisa que vai atrapalhar a vida própria das pessoas e a dele também. Todo mundo achou aí? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me destes no mundo. Amém? Só até aqui só. Sente-se em nome de Jesus. Irmãos, nós conhecemos o nosso Deus Yahvé, nosso Jeová Shalom, que é a nossa paz, amém? Nosso Jeová Rafá, que é o Senhor que nos cura, que nos salva. Ele foi manifestado através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, quando veio nessa terra, a missão dele era trazer o reino de Deus para as nossas vidas. E ele chamou 12 homens. Homens que a sociedade não dava nada, homens que não tinham poder aquisitivo, homens que não tinham, muitos deles, sabedoria, instrução em letras, no conhecimento, mas que Deus sondava a mente e coração. E foi assim também que o Senhor nos chamou. O Senhor ele chama os fracos para confundir os fortes. O Senhor ele chama as coisas que não são para confundir as que são. Por isso você vai ver na Bíblia Deus sempre pegando os pequenos, o menor. Para quê, irmãos? Para que as pessoas entendam que a glória é dele, que a honra é dele, que a exaltação é dele. Amém, irmãos? Glória a Deus, ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Olhando para esses 12 homens, eu vejo homens com caráter, eu vejo homens com ímpeto, homens que estavam dispostos até para morrer por Jesus, mas não estavam preparados. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Deus está formando o caráter de Deus em minha vida. 3 anos e 6 meses Jesus trabalhando de manhã, à tarde e à noite, ensinando, indo nas sinagogas, explicando para os discípulos cada parábola, cada ensinamento, para que eles viessem a ser luz e sal do mundo. Tanto que quando a Bíblia fala que Pedro e João, depois que aquele homem paralítico do templo Formosa se levantou, eles foram interrogados e eles estavam diante de um erudito chamado Gamaliel, que era um professor de teologia da época. E eles ficaram admirados pela sabedoria que saía da boca de Pedro. Essa sabedoria não vem de Pedro, vem do Espírito Santo. Diga para o seu irmão assim: a sabedoria não vem de você, vem de Jesus, vem do Espírito Santo. E eles se informaram e disseram que Pedro era iletrado. Mas Pedro, e o texto diz claramente que Pedro esteve com Jesus. Pedro esteve quem? Com quem? Com Jesus. É necessário que para haver mudança na minha vida e na sua vida, eu tenho que estar com Jesus. E
Como é que é estar com Jesus, pastor? É congregar, é ler a palavra, é orar, é buscar nas madrugadas, é ter o seu devocional com Deus. Amém, irmãos? É atender a voz do Espírito Santo e renunciar naquilo que Ele vai te orientar. É você mergulhar na presença do Senhor. Tudo isso, irmãos, é ter com Jesus. 3 anos e 6 meses aprendendo, até que um dia o Senhor subiu aos céus e agora era eles, mas não estavam órfãos, porque o Senhor enviou o Consolador. A Bíblia fala no capítulo 2 do livro de Atos, que estavam ali reunidos os discípulos em uma casa, e eis que veio como um vento impetuoso e encheu a casa. O Espírito Santo soprou dentro daquela casa, encheu a vida deles, e eles viram línguas repartidas como de fogo, o que você vê hoje na igreja, os irmãos falando. E a unção veio sobre a vida deles, e eles foram mudados, transformados. Já não eram mais homens comuns, já não eram mais homens que falavam, irmãos, da boca para fora. Eles já tinham provado um pouco do Espírito Santo, porque Jesus, em determinado tempo, em Mateus capítulo 10, vem Jesus e sopra sobre eles o Espírito, mas o Espírito Santo ainda não estava dentro deles. Mas agora o Espírito Santo veio e fez morada, e soprou. Quem estava, irmãos, diante ali daquela cena de Atos 2, disseram: eles estão embriagados. Disseram assim: olha, eles estão embriagados. Quem já não viu isso, irmãos? Se eu entrar na igreja e falar: meu Deus, o que é isso? Foi assim comigo. O povo rezando alto. Eu falei dessa forma quando eu entrei na igreja. O povo está rezando alto. Para que? Deus não é surdo. Só que Deus não tinha me pegado ainda. Deus não tinha me enchido ainda, irmãos. Até que no dia que Deus me encheu, eu fiquei aqui na Toyotinha. Oh glória, oh glória. Deus me encheu de uma forma sobrenatural. E veio capacitação, veio dons. E Deus foi trabalhando. E aí Jeová, irmãos, foi batendo. Pá, pancada. Pá, pancada. Aí eu vinha no culto. E aí vinha uma palavra, pancada. Era pancada de um lado, era pancada do outro. E Deus falava: renuncia. Tu não vai mais andar como tu está andando. Tu não vai mais ir onde você está indo. Você não vai fazer o que você está fazendo mais. Agora a sua vida não pertence mais a você, pertence a mim. Você foi comprado, você foi lavado pelo meu sangue, você foi remido, você foi transformado. E eu comecei a andar e aprender quem era Cristo. E o quanto Ele sofreu e amou por mim, irmão, se entregando na cruz do Calvário para me salvar. Ele deu a vida por mim. E eu fui aprendendo, e fui sendo moldado, e estou sendo moldado até hoje. Amém, irmãos? Deus abomina o pecado. Amém? Deixa isso bem claro nessa noite. Deus abomina o pecado. Mas há níveis diferentes. Tem gente, irmãos, que já se libertou da bebida. Tem gente que já se libertou já das drogas. Tem gente que já se libertou, irmão, de tantas outras coisas. Outros ainda estão nesse processo. Outros estão engateando como essa criança. Outros já conhecem mais a palavra. Eu não tinha, quando eu me converti, estrutura em mim mesmo, irmãos. Qualquer coisa me machucava. Eu estava conversando com a missionária Silene ontem. Eu falei: missionária, se muito pastor tivesse passado o que eu já passei, muito já tinha voltado atrás. Por quê, irmãos? Porque são as lutas, são as chicotadas, são os espinhos. Por isso, muitos anos atrás, irmãos, o Senhor entregando uma revelação para mim, não falou diretamente a mim, comigo mesmo, mas usou um presbítero e falou: olha, o caminho que você vai andar é um caminho árduo, tem muitos espinhos. Eu não imaginava, irmãos. Já pensei em voltar atrás algumas vezes. 30 anos. Teve dia que eu falava: Deus, eu estou indo pela tua graça, mas eu preciso do Senhor. Mas o que Deus me fez ensinar, irmãos? Que a igreja do Senhor, por ter níveis diferentes, ela não é perfeita. Não é perfeita. Eu falava isso com a missionária ontem. Estava eu, a missionária Silene, a gente estava sentado em uma mesa no aniversário da varoa, da irmã Ana, e estava com a missionária Maria sentada também. Eu falei assim: a igreja não é perfeita. Não foi a conversa, Maria? Não é perfeito. Você não tem, irmãos, pastor perfeito.
Você não tem irmão perfeito. Os 12 discípulos eram imperfeitos. Rancor, orelha de mal. Senhor, manda vir fogo do céu. João falou. Deus falou não. Para destruir como Sodoma e Gomorra. O Senhor falou não. Pedro toda afoito, irmãos. Pedro negou Jesus. Os discípulos, Judas, estava só interessado no dinheiro. Havia, dentro do meio dos 12 discípulos, que era a igreja primeiro, havia alguém que era perfeito, que era Jesus. Jesus, perfeito. O que aconteceu, irmãos? Mas o restante eram imperfeitos. E aí eu te digo, eu sou imperfeito. Então é que eu brinco comigo mesmo, irmãos, querendo acertar, e de vez em quando eu erro. A gente quer ser melhor a cada dia. Isso não é desculpa para pecar, presta atenção. Deus está nos moldando, como falei. Deus está trabalhando em nossa vida, está nos quebrando, para fazer um vaso, para fazer um vaso novo. E fazer um vaso dói. Fazer um vaso, irmãos, ó, é amassar, é pisar. Mas é aquele aqui, misericórdia, no último culto. Eu não sabia se eu entrava ou se eu ficava. Eu falei, Jesus, se eu ir para a pista lá, o carro me pega. Se eu ficar aqui, eu sou arrebentado. Foi, barulho? Meu Deus do céu. A missionária Jéssica comentou uma coisa sobre dente também, foi? Disse que acabou de arrancar os dentes. Foi desse jeito, irmãos. Então, Deus vai nos moldando, Ele é Pai, Ele sabe como corrigir, Ele vai trabalhando em nós. Mas a pior coisa, irmãos, é sermos inocentes. Eu tive uma conversa com uma pessoa essa semana. A pessoa está na quarta igreja, e da quarta igreja está querendo sair. Por quê? Porque foi machucado. Pastor, eu vou sair. Eu falei, Deus falou o quê? Quantas vezes eu já quis sair, Deus falava, não sai, teu lugar é aí. Sabe por quê, irmãos? Porque você entregou sua vida a Cristo. E aí Deus está trabalhando em você, irmãos, ó, forjando o seu caráter, trabalhando na sua vida. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 13, e aí eu digo para você, uma das nossas falhas, que nós não amadurecemos, sabe por quê, irmãos? Porque nós não guardamos palavra. Quem pregou em 1 Coríntios capítulo 13 aqui? Quem lembra? Meu Deus do céu. É mesmo, irmãos? É isso que eu falo. Você não é acidente, não foi seu. Você não é acidente, pegou em 1 Coríntios capítulo 13. Nós guardamos, irmãos, tantas coisas, mas não guardamos a palavra. O Senhor falou guardar a palavra no coração. Você precisa orar para Deus ficar a palavra no teu coração, porque ela vai ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Ela pregou muito sobre isso, irmãos. E a gente, irmãos, nós temos que amadurecer. Quando era menino, falava como menino, pensava como menino. Mas quando eu cresci, deixei as coisas de menino. A gente vai ver que Deus vai trouxer os nossos lombos. O Senhor disse assim para a mãe dos discípulos, falou assim, ó, eles sentar à minha direita, à minha esquerda não compete a mim, mas sim ao Pai. Mas eles vão beber do cálice, porque ela pediu para beber do cálice. E o cálice, era, sabe o que, irmãos? Era morrer. Era morrer como Jesus, crucificado. Os discípulos, um foi morto, crucificado em forma de X, André, diz os historiadores. Outro já foi morto, já de cabeça para baixo. Por quê? Porque eles não se sentiram dignos de ser morto igual a Jesus. Mas pega no começo, irmãos. Pega eu quando eu tinha cabelo há muito tempo atrás. A irmã Jéssica já tem uma palavra tentadora essa semana. Pastor, eu te coloco o cabelo na sua cabeça, pastor. Eu tenho um produto aqui, um procedimento que o negócio vai. Vou mostrar até uma foto. Eu falei, mulher, vem aí, quero comer aí. Mas resultado, irmãos, o que acontece? Eu era diferente, irmãos. Eu era diferente. A gente era diferente, não é assim? A gente vai amadurecendo, vai vivendo as coisas. E aí você vai aprendendo a olhar para Cristo. Você vai aprendendo a crescer espiritualmente. Para a glória de Jesus. Uma das coisas, irmãos, que eu ajo para pastorear. E aqui quem eu já pastorei há 20 anos já sabe disso. E já sabe como é que eu sou. Isso aqui eu aprendi a ser uma pessoa que eu prego o que Deus manda. Eu não prego a base direta. Se eu tiver de falar algo para alguém, eu vou na casa da pessoa. Eu quero falar com você. Se é uma revelação particular, eu chamo a pessoa.
Falei para a missionária Tina hoje. Quando eu vou lá assim, eu falei, eu chego lá, pego, vou descer o cajado. Não é assim, agora que eu falei com você? Em particular. Tem uma pessoa bem que falou para assim, falou para mim, pastor, você entregou uma revelação tão dura para a pessoa. Tão dura que a pessoa disse que não vai mais na igreja. Eu falei, tá bom, a pessoa é Deus. A pessoa voltou de novo. Mas Deus mandou falar, não foi agora? Descer a rico, Deus mandou descer a rico, falei. Por quê, irmãos? Porque isso me resguarda de eu estar pregando aqui e não ter que estar, poxa, sem jeito com um irmão ou com outro. Você imagina, irmãos, o pastor tem que pregar, você tem que pregar aqui e você fica aí agora. Eu vou falar o quê, irmãos? Se eu falar uma coisa com o irmão, eu vou machucar o irmão. Eu tenho que te machucar mesmo, se Jeová mandar. Amém, irmãos? Para te corrigir. Você tem que sair triste daqui, para depois ficar alegre. Amém? Você tem que sair daqui e falar assim, poxa, Jesus me bateu hoje. Por quê, irmãos? Porque você está sendo moldado, porque Deus vai te levar para o céu. O Espírito Santo vai te levar, irmãos, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Glória a Deus, já vai receber esse renovo aí. Glória a Deus. Eu brincando com o irmão, o irmão falou para mim, pastor, eu gostei de pé de galinha. Eu falei, chega na grande, larga lá e sai correndo. Mas Deus está trabalhando no homem interior. No homem interior, amém, irmãos? Então não há perfeição na igreja, não há perfeição, irmãos. Se você olhar dentro da Bíblia, você vai ver, Sansão não era perfeito. Sansão caiu com Dalila. Aí você vai ver, Sansão quebrou o voto. Você vai ver Davi, como a missionária Jaqueline falou, pegou, adulterou com Batseba. Você vai ver Salomão, irmãos. Salomão, ele se afastou de Deus, adorou outros deuses. Você vai ver dentro da Bíblia muitos homens de Deus. E por que, pastor, que Deus deixou isso? Para mostrar para você que nem esses homens que eram usados no passado eram perfeitos. Mas, pastor, então isso é desculpa, pastor. Então o irmão pode pecar, o irmão pode fazer nada disso. O que o homem planta, o homem pode. Você dá um murro em alguém hoje, antigamente, irmão, na minha época, brigava de faca. Era raridade uma pessoa ter um revólver. Hoje em dia não. Hoje o menino tem um revólver, irmãos. Não é assim? Ninguém briga mais no murro. Antigamente o cara era bom na capoeira, aí rodava o pé lá, rodava a calma, não tem mais isso não. Não é assim? Hoje o povo, também para não brigar, as pessoas vão brigar na internet. Que é outro que eu acho errado também. Mas o que acontece, irmãos? Por que eu acho errado, pastor? Porque a Bíblia fala que você tem que ir até o teu irmão consertar. Não é ficar brigando. Irmãos, status tem que ser como o varão falou ali agora. Irmão Clécio. O filho dele, aprenda isso. O filho dele estava pregando, ele postou pregando. A pior coisa, vergonhosa, irmãos, é crente sair para colocar no status para dar de outro irmão. Oh, meu Deus, me mata. Por quê, irmãos? Porque a pessoa não tem caráter. Pastor, eu estou com mágoa, aconteceu, me feriu meu coração, que a igreja não é perfeita, aconteceu um problema. Eu fico imaginando Pedro quando negou, os discípulos falando, não, tu negou Jesus, não está mais com a gente não. Mas quando há um conserto, a pessoa vai até o teu irmão. Antes de devolver a tua oferta, vai até o teu irmão e conserta. É o que a Bíblia diz. Então eu preciso amadurecer. Amém, irmãos? Então o primeiro ponto aqui, a igreja não é perfeita, amém? A igreja não é perfeita. Você sai daqui, vai para a Assembleia, a igreja não é perfeita. Você vai para a Batista, a igreja não é perfeita. Vai para Deus é amor, a igreja não é perfeita. Você não tem perfeição. Pastor, a perfeição vai ter como, pastor? Quem nos une, irmãos, é o Espírito Santo e lá na glória. Mas Deus está trabalhando, trazendo unidade, trazendo amor, derramando da graça. O que a varoa muito pregou naquele dia lá foi sobre o amor. Sobre o amor de Deus. Ela pregou muito sobre isso. Tem que termos amor. E é esse amor que nos une, amém? Primeiro o amor de Deus. E eu queria que você abrisse aí em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que é unigênito, pastor? É único. Deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Já em 1 João 3,16, já no final da Bíblia, você está em João, mas lá em 1 João 3,16, fala que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, devemos também amar aos nossos irmãos e se entregar por ele. Amém? Então, como é que amamos a Deus? Dizemos assim, amamos a Deus que não vemos e não amamos o nosso irmão que estamos vendo. Devemos primeiro amar, irmãos, a Deus, claro, mas
continuidade em amar o seu próximo como a ti mesmo. Foi o mandamento principal de Jesus, amém? Amará a Deus acima de todas as coisas e amará o teu próximo como a ti? É isso aí. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai, Santo do Senhor. E aí, irmãos, o que eu aprendo aqui em João 17? Abra aí em João 17. Versículo 20. Primeira lição que eu vejo nesse texto. A primeira lição é: estamos em Deus. Estamos em quem? Em Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Vamos ler o 19. E a favor deles eu me testifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O Senhor nos santifica, irmãos, é na palavra. O Senhor falou para Pedro: a minha palavra tem te purificado. É aqui que você é purificado, amém? Olha o que a Bíblia fala, irmãos: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Estamos em Deus. O diabo sabe quem é de Deus e quem não é. Você vai expulsar um demônio, o diabo sabe se você ora, se você não ora. Há uma nuvem de testemunho, o diabo sabe se você é crente. Tem muita gente que fala assim: olha, presta atenção, irmãos, quando a pessoa não tem vida com Deus, a pessoa cai, a pessoa é endemoniada, expulsa demônio. Expulsa demônio. Não, eu não vou expulsar não. Por quê, irmãos? Porque a pessoa sabe como é que a pessoa está. Como é que eu estou em Deus, irmãos? Através do sangue de Jesus que nos une. Amém? Jesus, Ele nos une a Deus, primeiramente, ao Pai. Estamos unidos ao Pai. Eu posso ir lá para o Alasca, eu posso ir para a Antártida, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, para o oceano. E aí você vai ver no Salmo de 139, o salmista falando: se eu descer a profundeza do mar, lá o Senhor está. Se eu for até o abismo, o Senhor está. Nós não podemos nos separar do Senhor, amém? Porque o que nos une é o sangue de Cristo. A Deus. Aleluia, Pai. Como é que eu estou unido a Deus? Porque o Espírito Santo habita em mim. Diga para o seu irmão assim: você tem o selo da promessa. Amém? Glória a Deus. Pastor, você está lendo aqui, eu peguei o celular da mulher que eu mandei para ela, o esboço. Segundo, irmãos, eu aprendi nesse texto, quando Jesus orou por mim e por você, até por aqueles que vão vir ainda, que não existe placa de igreja. Pastor, no céu não vai haver placa. Não tem, irmãos. Aqui a gente coloca para identificar o local. Mas se você olha na Bíblia, lá nas cartas, que começa lá no livro de Apocalipse, está dizendo assim: igreja que há em Éfeso, igreja de Tiatira, igreja de Esmirna, amém? E aí você vai ver lá assim: é esse que você tem buscado, mas uma coisa tenho contra ti, que deixasse o primeiro amor. E o outro: olha, eu busque ouro provado no fogo para que te purifique. Cada igreja ali tinha uma imperfeição. Cada igreja ali, irmãos, as 7 igrejas da Ásia, tinha algo a ser moldado por Deus, e veio Deus trazendo a palavra a quem? Ao anjo da igreja. O anjo da igreja ali era o pastor. Presta atenção. A Bíblia fala sobre o anjo da igreja, é o pastor. Aí o pastor recebeu aquela carta e o pastor estava passando para a igreja. Amém? Existia igreja em Roma, mas era uma igreja só. Naquele grande dia, irmãos, quando o Senhor for levar a igreja, vai ser só um só sumo pastor, que é o Senhor Jesus, e uma igreja só. Ah, eu sou da Deus é amor. Eu lembro há muitos anos atrás, teve uma pessoa contando um testemunho, há 30 anos atrás, falando assim: olha, demônio, tu gosta da Assembleia? Eu gosto. Tu gosta da Batista? Eu gosto. Por que tu gosta? Faz a minha vontade. Tu gosta de tal igreja? Eu gosto. Aí falou: e da minha? Gosto também. Por quê, irmãos? O diabo é mentiroso. O diabo não gosta de ninguém, como agora eu falou, não gosta nem de mim nem de vocês.
diabo não gosta da gente. Por quê, irmãos? Porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Então, não vai haver placa, irmãos. Não vai haver placa. E a coisa mais que entristece o Espírito Santo, você quer, irmãos? É a igreja dividida. É muitas vezes eu falo aqui que eu só tenho cristão. Tal irmão não fala com todo irmão da outra igreja. Tal pastor não conversa com tal pastor. Teve uma pastora que ficou 10 anos sem falar comigo. Mais de 10 anos sem falar comigo. Porque eu corrigi. Mas aí eu chegava da paz do Senhor. Até que no dia eu cansei. Eu falei, eu não vou falar mais não. Eu estou trazendo transtorno. Então o que eu fazia bem para entrar no lugar e dar paz. Aí eu comecei a orar pedindo a Deus para quebrar aquela barreira que tinha no coração. Porque a pessoa sabia que eu estava certo. Que eu tinha corrigido como pastor. Na época eu era pastor. Tinha chamado e corrigi. Deus mandou. E aí eu aprendi isso aqui, irmãos. Quem entrega a profecia sabe. Entre você e Deus, meu irmão, fica com Deus. Eu lhe desço a ripa e sai fora. Eu falei, Jesus, eu só falei só resta contigo. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque é Deus. Deus trabalha dentro da gente. E aí, irmãos, eu orei e Deus quebrou a barreira. Deus criou a situação, a gente ficou no lugar. E aí Deus restaurou de novo a amizade de novo. Mas Deus fez. Então o que acontece, irmãos? Mas as pessoas estão dividindo em placa. A placa de tal ministério. A placa de tal ministério. Tal ministério é melhor que o outro. Não existe isso. Aleluia, Pai, glória a Deus. Amém? Então lá no céu não vai haver placa. Para Deus não existe placa. Deus, Ele olha nós, que nós somos igreja do Senhor. Amém? Terceiro, irmãos, para Deus há hierarquia quando estamos fazendo a obra. O que é hierarquia, irmãos? Hierarquia é uma cadeia de comando. Pastor, amém? Aí os presbíteros, aí tem as missionárias, os diáconos, os obreiros. Então tem a cadeia de comando. Os evangelistas. Isso na obra é muito importante, que isso se demanda organização. Você organiza. Os líderes de departamento, a líder da senhora, a líder dos jovens. Quando eu vou conversar alguma coisa em relação aos jovens, eu converso com a líder, irmãos, que é a missionária Jace. Amém, irmãos? Com as senhoras eu converso com a missionária Jaqueline. Então, com os varões eu converso com o diácono Márcio, e assim por diante. A gente vai conversando. Tem ali as irmãs a diaconisa Aninha e a missionária Maria, que é do ciclo de oração. Quando eu tenho alguma coisa para orientar, eu falo, é assim. Tem dia que nem vem aqui, irmãos. E a obra continua. Foi assim que Jesus fazia. A mesma coisa tem as varoas, que já é da questão dos lares. Então, existe uma hierarquia, amém, irmãos? Mas há uma visão de Deus como filhos. Aí, como filho, irmãos, eu sou igual a você. Como pastor, eu sou seu pastor, seu líder. Mas como filho, eu sou igual a você. Deus me ama do mesmo jeito. E aí tem hora que a missionária Jaqueline lá em casa fala assim, filho, mas tem os prediletos que Deus usa. Mas tem uns que Deus, os separados, Deus usa. Eu falei, moça, mas Deus me ama igual a vocês. Amém, irmãos? Por que Deus nos ama? Porque Deus, quando Ele foi salvar, Ele não colocou assim, pastor Marcelo em primeiro lugar. Não é? Fulano em primeiro lugar. Não, cada um de nós. Amém, irmãos? Porque Deus se importa comigo e contigo, para a glória de Jesus. Então, o que eu tenho que entender, irmãos? Eu sou importante. Por quê, irmãos? Porque eu conversando essa semana, a pessoa falou assim, pastor, eu me sinto, não é daqui não, eu me sinto, sabe, que eu não sou importante. Sabe por que a pessoa não se sente importante? É o nosso tratamento. E a Bíblia fala assim, olha, da forma que você quer que os homens vos tratem, tratai também. Então assim, se a irmã Jéssica, ela vem aqui, a primeira vez que está vindo da igreja, entrei agora, pai, seja bem-vinda, como é que você está? Tudo bem? A irmã de algum ministério, ela está sem ministério. Não tem ministério não. Fique à vontade. Eu estou tratando ela bem. Eu gostaria de ser tratada assim, gostaríamos. Muitas pessoas vieram aqui e ficaram por causa do tratamento. Então, quando eu encontrar ela na rua, eu vou tratar como? Ô, varão, como é que está, paz, tudo bem? Se não é cristão, você sinta à vontade. Então, não dá para você dar atenção para todo mundo, mas a gente tem que ser assim, irmãos. Pessoas que sabem trazer as pessoas para perto. E aí eu te digo, uma palavra certa sua, da parte de Deus, pode trazer a pessoa para perto. Agora, o novo convertido, se você não saber como tratar, a pessoa vai para longe. Por
Por quê, irmãos? Porque falta amor nas palavras, falta atenção nas palavras, falta preocupar com o outro, não preocupar consigo próprio. Por isso, 3 anos e 6 meses, Jesus trabalhou nos discípulos, para eles não pensar em si. Por isso que Jesus mandou repartir os pães e eles comeram por último. Por quê, pastor? Porque o Senhor estava esperando o quê? Que eles pensassem nos outros, não neles mesmos. Mas enquanto ele fazia para os outros, Deus estava preparando o deles. Amém, irmãos? Então, a forma que nós tratamos, irmãos. Então, nós somos iguais, vamos tratar as pessoas dessa forma, com amor. Quarta coisa, irmãos, que eu aprendo nessa palavra. Sem unidade, nós somos destruídos. Jesus teve que orar para que tenha unidade, irmãos. Porque se deixar, a gente briga. É ou não é? Se deixar, a gente briga. Uns brigam por causa de carro, uns brigam por causa de microfone, uns brigam por causa de departamento, uns brigam por causa dos filhos. Você quer ver brigar, irmãos? É na hora de filho. Eu fico chateado quando tem umas mães que vai para o aniversário. Presta atenção. Vai para o aniversário. As mães, as crianças não brigam. Brigou ali, já está brincando de novo. Então aqui tem mãe que sai chateada porque o filho não recebeu o brindezinho, que é um negocinho. E é crente. Está entendendo, irmãos? E meu filho não recebeu, que minha filha não recebeu. Meu Deus do céu. Então aqui, irmãos, coisas simples. Coisas simples. Um irmão que não dá paz para o outro, um irmão está lá. Irmãos, presta atenção. Tem dia que você vai chegar aqui, irmãos, só para chorar. É mais mulher, irmãos, que é mais sensível, só para chorar. Você mal levanta a cabeça, está como um ano, angustiado. Aí tu não dá paz para o irmão fala, não dá paz para mim, não vou vir mais na igreja, vou até falar para o pastor. Cada um tem sua luta, irmãos. Mas é bom que você estiver bem também você falar com o Pai do Senhor, estou com o meu cantinho, paz. Amém, irmãos? Mas o que acontece, irmãos? Olhando, irmãos, se não tivermos unidade, o próprio Jesus falou que o reino dividido, Mateus 12, a casa dividida e a cidade dividida não subsiste. Se tiver divisão, irmãos, não vai subsistir. E aí eu entro, irmãos, para o quinto. Quando Deus traz unidade, a igreja dá fruto e o fruto permanece. O fruto é aquilo que nós fazemos. Quando tem unidade, você vê o negócio crescendo, irmãos. Você vê o negócio avançando, porque tem unidade. Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Seu irmão dorme não, fala aí. Então, quando tem unidade, tem fruto, irmãos. A igreja se dá fruto. Como é que é dar fruto, pastor? Evangelizar. É falar do amor de Cristo. É orar pelas pessoas. Cheguei ontem, irmãos, lá no aniversário da irmã Ana. E aí uma senhora de idade, não sei se é a mãe da diaconisa Daiane, estava numa felicidade. Ô pastor, como é que eu estou? Ó pastor, ô Jesus, vem assim, ô meu Deus, eu não fazia isso aqui não, pastor, com as suas mãos, ó, eu não fazia não, ó, eu estou bem, ó, Jesus me curou, oh, eu vou contar meu testemunho, você fica alegre, irmãos. Amém? Quando você vem contar uma vitória aqui na frente, a gente fica alegre, por quê, irmãos? Porque a gente está vendo Deus te abençoando, está tendo fruto. A igreja precisa dar fruto. Aí vai individualmente para mim, para você. Qual está sendo o nosso fruto? O que nós estamos fazendo para o reino? Será que vamos gastar mais tempo brigando do que fazendo para o Senhor? Devemos fazer, irmãos, porque um dia vamos chegar diante de Deus e vamos prestar conta para Deus. Não é assim, sabe? Vamos prestar conta para Deus, irmãos. A intenção do nosso coração que estamos fazendo. Mas se deixarmos, o diabo vai trazer divisão. Fazer divisão, vai atrapalhar, e ele não quer, sabe o que ele não quer, irmãos? Presta atenção, toda pessoa que fica chateada, já aconteceu isso comigo, eu já abri mão de louvor, já comecei a louvor na época, que eu fiquei chateado, eu falei, não vou tocar mais, eu não toquei mais, não fiz mais a obra, passei um ano, irmãos, fazendo outras coisas, mas não fazia a obra. Você quer ver uma coisa, irmão, quando a gente está chateado, acontece isso, eu já vi isso aí já, tem irmão que está chateado com alguma coisa, fala assim, ó, eu não vou mais dizimar na igreja que eu estou, não. Eu vou ajudar com cesta básica. Aí dá uma cesta básica aqui, daqui 6 meses a gente com outra cesta básica para alguém. Eu estou fazendo a obra de Deus. Onde a Bíblia fala devolver, trazer o dízimo à casa do tesouro. Aí a pessoa está ali, coração quebrado, estou chateado com o pastor. Então não vou dizimar, não ofertar. Está deixando de ser abençoado. Até que ponto a mágoa tem tomado no nosso coração? Amém, irmãos? Lembrei da mensagem da missionária. Estou ajudando. Estou só passando o bálsamo.
Aí o que acontece, irmãos? A mágoa tem tomado meu coração. Eu tenho buscado a perfeição no homem? Eu não tenho que buscar a perfeição no homem, irmãos. Eu vou me decepcionar. Eu vou parar. Então, quando a unidade tem fruto, por isso que o Senhor nos chama para oração. O Senhor está chamando, irmãos, a igreja para oração. Você está vendo sábado, está aqui? Eu cheguei sábado aqui, irmãos. Tem tanto de senhora, meu Deus do céu. Tem tanto de senhora, o senhor também, tinha um senhor aqui. Um jovem senhor, né? Olha, escolheu um varão. Aí, resultado, irmãos. Chega aqui, eles falam orando. A igreja de Deus está chamando para orar. Os jovens, irmãos. Tem um negócio de jovens mesmo que eu podia ter ficado chateado. Tem um negócio de um lanche de jovem aí que nem me chamaram. Vamos para a igreja, não. Tem um negócio de hambúrguer aí, um negócio desse tempo, meu filho, do jovem. Aí, tá vendo? Ele disse, nem me chamou, até camisa dos jovens. Aqui, mano. Tô não, mano. Eu quebrava a dieta na hora, mano. Quebrava. Nem me chamaram, mas tá bom, tá perdoado. Então, assim, irmãos, o que acontece? A gente tem que dar fruto. Amém? E como é que vem essa unidade, esse fruto? Através do sexto passo, que é a visão. No culto, irmãos, o Espírito Santo fala assim: eu quero oração agora. Eu quero que seja assim. Eu quero falar dessa maneira. Você já observou, irmãos? Eu não fico aqui dizendo assim: você vai pregar isso, você vai pregar aquilo, isso aqui você não prega. Não, eu deixo o livro, o Espírito Santo que fala. A missionária até falou assim: ô pastor, tem gente que fala assim: ô pastor pregando de novo. Irmãos, você não sabe como é que é, irmão. Fica ali em casa, Deus tem misericórdia. Porque acontece, irmãos, de alguém falar assim: ô pastor, não vai dar para me pregar. E agora, irmãos? Eu tenho que pregar. Eu sou pastor. Se alguém adoeceu, não pôde vir. A missionária Zequelinha ia louvar hoje, mas a garganta não estava boa. Eu falei: valeu, é contigo. Amém? Mas tem coisa que é comigo. A missionária tinha reclamou umas 30 vezes. Pastor, olha, o senhor prega. Não vou pregar não. Amém, irmãos? E eu fico lá: Jesus, e agora, Senhor? E agora, Senhor? Mas Deus traz a visão. Agora não, agora está perdendo uma oportunidade. Agora está. Desce o cajado e fala: pastor, o senhor resolve o problema aí e vai embora. Mas assim, irmãos, o que acontece, irmãos? Deus dá a visão. Visão aqui, irmãos, não é dom de visão. Ah, tive uma visão para a pessoa. Não. É uma missão. Amém? Deus dá uma missão. Qual é a missão? Eu divido em 3 pontos aqui. O que pregar em primeiro lugar. Segundo, onde pregar. Terceiro, quando pregar. Por que essa igreja está aqui nesse local hoje? Porque Deus falou que era aqui. Deus falou: é aqui, vai ser aqui. Aí Deus falou assim: haja dessa maneira. O Espírito Santo, ele sempre conduziu os discípulos. Aproxima desse carro. Já aconteceu com você? Você está ali, mas Deus começa a incomodar para você falar de Jesus para alguém. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo traz a visão. Para quê, irmãos? Para ter unidade e o fruto permaneça. Porque se eu, presta atenção, se a igreja, eu tivesse aberto a igreja lá no Quinta do Sul, pastor, se evangelizar, ia, mas não ia dar certo. Por que não ia dar certo, irmãos? Porque não tinha a direção de Deus. A gente abriu na pandemia, pregando aqui, irmãos, para só. E os irmãos tudo de máscara. Máscara, luva, touca, meião, tudo para não pegar Covid. Afastado um do outro. E aí, sim, quando veio, né? Mas era aqui só a gente pregando com a igreja vazia. Por quê, irmãos? Porque Deus mandou. Então, quem manda, pastor, é o Senhor. Sabe quem obedece. Então Deus, ele vai falar para a igreja. Presta atenção. Ele fala para a igreja, fala para um departamento e fala para uma pessoa. Vou falar de novo. Ele fala para um ministério da igreja, fala para um departamento e fala para uma pessoa. Mas ele está sempre falando. Amém, irmãos? O Espírito Santo está trazendo direções para mim e para você. Ele vai te direcionar, ele vai te abençoar. Então ele está trabalhando dentro de nós. Para quê, irmãos? Para chegar naquele grande dia a gente apresentar: está aqui, Senhor, o que eu fiz. Fiz para a glória de Jesus. E a gente está vendo fruto. Vou dar um exemplo, irmãos. Quando eu vejo hoje Heloísa tocando, quando eu vejo hoje a irmã Jennifer, amém? O irmão João Vitor tocando, é fruto do trabalho. Amém? Quando eu vejo as irmãs vindo seguir oração, é fruto do trabalho. Então a gente está vendo, irmãos, os varões. Aumentou os valores da igreja, irmãos. Olha o tanto de varão que tem aqui. Nós queríamos cantar com as varões aqui para contrapor, né?
que elas cantavam primeiro para a gente cantar depois, eu ficava aqui. Até de vez em quando pegava o microfone e ajudava, só de vez em quando. Mas agora não, irmãos. Tem varão, faltou varão nessa noite, tem varão. Tem varões que não vieram. Então há um acréscimo, há um crescimento, porque o Senhor vai dando a cada dia. Próximo ponto para fechar, irmãos. Glória a Deus, tu és fiel, Pai. Em sétimo, irmãos, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Amém? João capítulo 15, versículo 17. Sem Jesus, 15, versículo 5. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Nós estamos na videira que é o Senhor. Glória a Deus, tu és maravilhoso. Acompanhe comigo capítulo 17 para a gente finalizar. Glória a Deus. Versículo 7. João 17, versículo 7. Todo mundo achou aí? Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Versículo 9. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo, versículo 11, que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. O mesmo nome, irmãos, ó, quando nós recebemos o nome de Jesus, foi a mesma coisa que aconteceu com Elias, simbolizava isso, Elias e Eliseu. Elias falou assim para Eliseu: fica aqui, que Deus me enviou a Jericó. Lembra que Jericó foi destruída? Mais um doido foi lá e reconstruiu, fora da direção de Deus. Aí ele foi, falou para Elias e falou assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E aí ele foi até Jericó. Aí ele falou assim: ó, fica aqui, porque Deus me enviou a Betel. E aí Eliseu falou de novo: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E foram os dois juntos a Betel. Eles foram como, irmãos? Andando, ou de camelo, devagarzinho. Era uma viagem de dias. Ele foi aprendendo. Preste atenção aqui. Ele foi aprendendo. Jesus começa a andar com você para você aprender. Eu não, irmãos. Pastor, você foi pastor a vida toda? Não, irmãos. Eu não nasci pastor. A primeira igreja que eu fui pastorear, eu sabia muito pouco. Na prática, fui aprendendo. Você está entendendo que é na caminhada que você vai aprendendo? Foram aprendendo. E havia algo no coração, irmãos, de Eliseu, que Eliseu estava querendo fazer um pedido. E qual era o pedido, pastor? Era pedir o Espírito Santo em porção dobrada. Só que eles não sabiam. E eles foram primeiro para Jericó. E aí ele ouviu de novo: ó, vive o Senhor, vive o teu alma, que não te deixarei. Voltaram, foram para Betel. E depois de Betel, ele falou assim: fica aqui, porque Deus me enviou ao Jordão. Presta atenção. E aí ele falou: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Foram os dois juntos para o Jordão. Irmão, você quer aprender? Quer aprender? Encoste no nome de Deus. Eu vou dizer para você, irmãos, uma frase que a obreira Eliane falou para mim uma época atrás. Eu tinha pouco tempo que conhecia o Diácono Charles. Ele tinha vindo de outro ministério. Ele veio de outro ministério, mas interessado na varoa, né? Estava assim já, arrumando aquele negócio. E eu falei: varão, então de olho você, viu? Aí, ó, pastor, e essa irmã? Eu falei: é bênção. Eu falei: varão, de olho você, varão. E aí, resultado, irmãos, veio e ficou. E aí o que aconteceu, irmãos? Só que depois, quando ela casou com ele, eu não tinha muita intimidade, irmãos, com ele. Eu conhecia pouco. E aí eu comecei a andar com ele, irmãos. Ele começou a andar comigo. Hoje a gente é amigo. Amém? Há uma amizade. Como eu tenho com outros irmãos que estão aqui também. Então, mas o andar, irmãos, é isso. É andar de querer estar no monte, de estar orando, de estar clamando. Quando eu chamo os varões, aqui é para os varões, quando eu chamo vocês para oração, para vocês crescerem. Quando eu chamo vocês para buscar, é para vocês crescerem. Amém?
O irmão Júlio lembra aqui de manhã, irmãos, ele está colando não só no pastoral, mas também das irmãs na oração. Temos que crescer, irmãos. E eles andaram juntos. E aí o que aconteceu? Finalizando. Quando foi, a Bíblia fala, irmãos, que chegou até o Jordão. Elias vai e tira a capa. Pegou e tirou a capa, irmãos. Aí o que ele fez? Ele pegou a capa dele e fez assim, feriu as águas. Irmãos, olha, se assiste em desenhos bíblicos, a história de Elias é lindo demais. Feriu as águas. Logo ele feriu as águas, irmãos. Deixa eu sujar a nossa memória para ver o filho. Aí abriu as águas, irmãos. Logo que abriu as águas, os dois passaram em terra seca. A primeira experiência que os dois tiveram juntos. Presta atenção. E aí, quando chegou lá no meio, que eles atravessaram, Elias falou assim: pede o que tu quiseres. O que simboliza essa capa, irmãos? Eu vou te falar daqui a pouco. Aconteceu que ele falou assim: ó, eu peço porção dobrada do Espírito que há em ti. Aí Elias falou: coisa difícil você me pediu, mas se tu me ver eu subindo aos céus, Deus atendeu a sua petição. Eles estavam conversando ainda, aí veio uma carruagem de fogo e parou no meio. Atravessou o meio deles. E aí ele subiu. Elias subiu na carruagem de fogo e subiu aos céus. O que aconteceu, irmãos? A capa caiu. A capa o quê? Caiu. Agora Eliseu pegou a capa, irmãos, e os filhos dos profetas estavam do outro lado. Aí Eliseu fez assim, irmãos, ó: aonde está o Deus de Elias? Bateu, as águas se abriu de novo, que tinha fechado. E ele passou em terra seca. Todo mundo viu que estava Eliseu confirmado como profeta. Jesus não deixou a capa para nós, mas deixou o nome dele. Amém? O Senhor nos une no nome, o Senhor nos orienta no nome dele. O Senhor, aleluia, nos deu poder no nome dele. Para quê, irmãos? Para expulsar o mal. E vamos ganhar uma multidão para o Senhor. Finalizando, irmãos, vamos ser mais unidos. Pastor, não tem unidade na igreja? Tem, irmãos. Tem irmão aqui, irmão, se eu chamar aqui por qualquer coisa aqui, eles não vêm. Mas Deus quer que devemos ter mais unidade, orar uns pelos outros, clamar uns pelos outros, sentir a falta dos irmãos, ter aquilo que a missionária falou, ter amor, irmãos. Amém? Ter amor. Orar, clamar a Deus, você sentir que é bem recebido. Mas não seja inocente, não tem perfeição. Não tem. Eu posso errar, irmão fulano pode errar, irmã ciclana pode errar. Cada um que errar, irmãos, infelizmente vai ter consequências do seu erro. E Deus abençoe, que Deus nos livre do erro, amém? Deus nos firme na presença dele. Mas não esteja firmado no mundo, esteja firmado em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu falo direto. Você veio para cá, tem os irmãos que veio de outro ministério, estão aqui, irmãos, há 3 anos. E vão ficar mais tempo, mais tempo, mais tempo. Mas você reparou, tem irmão, irmãos, que é aquele irmão que qualquer coisa machuca, fica 2 meses no ministério, 3 meses no outro. E aí sabe o que acontece? A pessoa vai parar em casa. Não congrega em canto nenhum. Mas eu louvo a Deus porque eu estou diante da igreja forte. Eu convido vocês a colocar de pé. Então, estamos em Deus, em primeiro lugar. Não existe placa, amém? Para Deus há uma hierarquia, há um comando que Deus dá, mas nós somos iguais. Sem unidade, nós somos destruídos. Em quarto lugar. Quinto lugar, se há unidade, tem que ter fruto. Deus nos dá a visão para pregar, em primeiro lugar. Onde pregar e quando pregar. Sem Jesus nada podemos fazer. E vamos batalhar até a vinda de Cristo em nome de Jesus. E a missionária falou: pode bater palma para Jesus. O diabo levantou, vai cair por terra. Nossa luta é contra o diabo, vai cair por terra em nome de Jesus. Está caindo por terra, Deus está abençoando. Deus está operando maravilhas. Deus está agindo de uma forma grande. Em nome de Jesus. Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Glória a ti, Deus. Eu falei para a missionária Tina outro dia, chamei ela numa chamada de vídeo. Coloquei uma pessoa na frente dela. Eu falei: o diabo está querendo trazer uma divisão. Eu falei assim: vai destruir a amizade de vocês. E Deus tem uma obra como Ruth e Noemi. Deus quer fazer assim, abre os olhos para ver que é algo espiritual. É assim que Deus faz, irmãos.
diabo arrumar, senão Deus mostra o que está acontecendo. O diabo é destruído, porque é maior que ele que está em nós do que ele que está no mundo. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Diga assim: você é de Deus, meu irmão. Então, depois dessa palavra, eu sei que você é de Deus. Amém? Diga assim: eu sou de Deus. A igreja é de Deus, amém? Ele está trabalhando em nosso favor. Então vamos trazer as pessoas para Cristo. Glória a Deus. Você que tem seu marido, irmãos, que é descrente, não fique falando problema de igreja não para ele não. Não vai converter nunca. Tem mulher que chega em casa: uma irmã aconteceu isso, um irmão aconteceu isso. Eu, quando eu vejo que alguma coisa precisa ser moldada, eu vou lá e pode. Vou lá e falo, vou lá e agilizo. Mas que possamos mostrar Jesus. E o mesmo Deus que está trabalhando em mim, está trabalhando em você. Coloca a mão sobre o seu coração. Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa família, abençoa o nosso lar, nos dê maturidade. Deus, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê unção. Deus, opere, Senhor Pai, Deus, de uma forma sobrenatural. Abençoa quem está em casa assistindo. Abençoa, meu Deus, esta igreja. Abençoa, meu Deus, Pai, Deus, os irmãos. Aqui tem espaço para fazer a obra. Aqui tem, meu Deus, Pai, grande a seara e poucos são os ceifeiros, Senhor. Deus, levanta pessoas, Senhor. Capacita, Senhor, Pai. Deus, abençoe e prospere de uma forma especial. Que possamos orar uns pelos outros. Que possamos, Senhor, Pai, estar, meu Deus, na Tua presença cada vez mais. Meu Deus, em nome de Jesus. Deus, manifesta, Pai, o Teu poder, da Tua graça. Manifesta, Pai, a Tua unção, Senhor, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus, já pelo milagre, Senhor, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você pode sentar por um instante? Irmão Júnior, vindo aqui de Amsterdã, Deus mandava dizer assim para ti: eu tive uma visão de você carregando uns pesos muito grandes nas costas. E esse peso, você dizia assim: vou abrir mão. O que Deus mandava dizer assim para ti? Não abra mão. O Senhor manda dizer para ti, Mateus 11:28: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Deus quer renovar as suas forças. E Deus manda dizer para ti: se você começar a entrar em oração, o que você não pode fazer, Deus vai fazer. Deus vai estar agindo, Deus vai estar abençoando. Amém? Para você não sentir a sobrecarga. Não, Deus quer te abençoar. Deus quer te honrar. Deu para entender? Então toma posse em nome de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai, santo, santo o Senhor. Deus mandava dizer para você mais assim: tem uma obra de feitiçaria que foi feita por seu pai, quando seu pai estava vivo. E aí o que acontece? O mesmo demônio que estava perseguindo o seu pai, eu vi que estava querendo perseguir você. Entendeu? Deus estava quebrando em nome de Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Exalte-se com as palmas. Glória a Deus. O Manoel, Deus está tocando aqui na varoa. Nessa região aqui, ó. Eu via para vir uma pontada bem aqui, ó. Volte. E Deus está lançando por terra. Quebrando em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor. Deus vai dizer para o irmão Maio que Deus ele quer destravar a sua vida financeira, irmão. Deus quer destravar, aleluia, Pai. Tem coisas que já era para ter acontecido, mas Deus está tirando os impedimentos em nome de Jesus. Está tirando os impedimentos para te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vai dizer assim para você olhar para Ele, porque é Ele que vai fazer. Aposto em nome de Jesus, e exalte o Senhor com as palmas. Santo é o Senhor, glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo, é o Senhor Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. O Breleniano, Deus está tocando aqui em você, assim, ó, nessa parte de baixo dos olhos, aqui, assim, ó, aqui e aqui. Deus mostrava assim, não era algo que você ia sentir que porque caiu dentro, não. Mas era do seu próprio organismo. Ia vir uma inflamação assim que você ia sentir como uma areia nos olhos, na parte de baixo.
mais imundo que o outro, para atrapalhar a sua visão. Da forma que Deus mostrou, eu via você assim, com o olho bem fechadinho assim. Aí vamos pensar, será que é conjuntivite? Será que é alguma coisa assim? Não era nada disso. Era Deus tocando no seu organismo para livrar em o nome de Jesus. Amém? Exalta o Senhor. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor Jesus. Aleluia, Pai, glória a Deus. Amém, Jesus. Deus manda dizer para a minha careca. Deus manda dizer para o irmão Andrei, no mundo espiritual havia umas correntes que Deus quebrou hoje. E o diabo estava fazendo de tudo para você não congregar, para você não buscar a Deus. Mas Deus estava sendo por terra hoje. Deus quer te trazer um crescimento no mundo espiritual. E Deus quer te usar no louvor. Ver você louvando, adorando a Deus. Deus quer te usar de uma forma grande. Mas Deus está quebrando cadeias em nome de Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus, Pai. Glória a Ti, Jesus. Tem uma pessoa que você sentiu uma dor bem aqui assim do lado, assim, ó. Aqui assim, ó, do lado. Deus está tocando e está te livrando de uma cirurgia. Deus está quebrando hoje. Eu não sei quem é, mas a dor foi ele assim, ó. Não posso. Não posso também agora. Então, glória a Deus. Olha o Senhor com as palmas. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Deus, Tu és maravilhoso, Pai Santo, Senhor Jesus. Tem uma pessoa que você sentiu uma dormência pegando da tua mão, da ponta da mão, aí foi subindo e parou aqui, ó, no cotovelo, aqui assim. O que Deus manda dizer para você? Ele deu um livramento de um AVC. A veio adormecendo e puf, parou. Deus ele livrou nessa noite. Aleluia, Pai. Foi assim mesmo agora? Foi quando? Que dia foi isso agora? Foi ontem, eu senti a mão formigar assim, e a mão ficou no dente, e foi descendo assim. Aí. Glória a Deus. Deus é fiel. Exalta o Senhor das palmas. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Tu és fiel, Pai. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Pai. Glória a Deus. Tem duas pessoas que estão aqui que quando você fica no estado de nervo avançado, sabe assim, irritado, sabe aquela coisa, a irritação vem, você sente como se seus nervos estivessem enrijecendo, ficando duro, aquele mal-estar assim. Deus quer te dar uma cura. Uma pessoa tem outra pessoa, que é dessa maneira. Lá atrás, essa também é uma posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Pai Santo é o Senhor, Pai. Glória a Ti, Jesus. Deus é fiel, Pai. Deus, Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Se coloque de pé, divide em direção do seu lar. Você vai orar pelo teu lar nesse momento. No nome de Jesus. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Deus visita lá, Jesus, abençoe. Deus opera maravilhas. No nome de Jesus. Deus abençoe lá os teus filhos, Pai. Abençoe quem está em casa também. Com milagre, trazendo vitória, trazendo bênção. Deus abençoe o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o esposo. Deus, o tio, a tia, o primo, Senhor. Quem, meu Deus, Pai, precisa, Senhor, Pai, de bênção. Meu Deus, Pai, no nome de Jesus. Derrame da bênção, da graça. Derrame da unção, Senhor, Pai. Deus abençoe, Senhor, Pai, e prospere, Senhor, Pai, em todas as áreas. Deus prospere, Senhor, Pai, trazendo milagres, Senhor, Pai, fazendo o impossível acontecer. Deus, age de uma forma especial, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, Pai, que todos os males, toda barreira que se desfaça, saia em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Deus, glória a Deus, coloca a mão sobre o seu coração agora, deixa eu orar com você. Deus, abençoe a mente da tua filha, abençoe o corpo, Pai, a alma. Tira, Senhor, Pai, toda enfermidade, toda dor, Senhor, Pai, que tua filha tem sentido, todo problema, tudo quanto vem de ti, que desapareça agora em nome de Jesus. Essa inflamação na garganta, esse mal-estar, esse peso na cabeça, Senhor, Pai, essa obra contrária, eu quero repreender, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero neutralizar em nome de Jesus. Deus, eu declaro, Senhor, Pai, tua filha abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou fazer agora, irmãos, falta 6 minutos para as 8. Eu quero ungir todo mundo. Todo mundo aqui. Que unção é essa, pastor? Deus mandou dizer que é a unção de revestimento.
A glória de Jesus. Deus mandava dizer para a obreira Eliane que nessa unção que Deus está derramando, eu vi você orando no seu setor de trabalho, e Deus dando livramento lá dentro. E Deus quebrando cadeias. Amém? Deus agindo, até quebrando injustiça contra você. Deus mandava dizer isso para ti, para a glória de Jesus. Deus, tu és maravilhoso, Pai Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A missionária Jace vai estar adorando a Deus com um hino, enquanto eu vou estar aqui ungindo os irmãos. Depois vou ungir ela por último. Estou te preparando, estou te ensinando, estou te refazendo em meio a esse vento. Eu não te abandonei, nem um dia sequer te deixei, e hoje com a vitória eu vim entregar. Ele sabe quando está sendo difícil, Ele sabe a hora certa de operar. Ele vem com sua voz tão mansa, acalmando a tempestade que está te cercar. Ele sabe o quanto grande é a humilhação, também sabe como e como trabalhar. Está difícil, está chorando, levante a mão que eu vou profetizar.
Você já observou, irmãos? Alguns eu toquei na garganta, ou no caso da valor para as mãos, é o Espírito Santo direcionando. Amém? Irmãos, terça-feira estamos aqui buscando a Deus. Quinta-feira também. Os irmãos já sabem o horário, 19h30. Convide pessoas. Sábado estamos no quarto elo da campanha de Êxodo 33:18. Senhor, mostra-me a tua glória. Então, Deus vai estar bradando. Final de semana agora, sábado, foi uma bênção. Em nome de Jesus. E sábado que vem vai ter também. Em nome de Jesus. Amém? Domingo estamos aqui às 18 horas. Em nome de Jesus. Domingo eu queria confirmar com os irmãos. Eu vou falar no café da manhã para a igreja toda. A gente está aqui, não vai ter nada assim de palavra, não. Pastor, você vai descer a pancada dos irmãos? Não. Vai ser só um café da manhã para estarmos aqui juntos no domingo de manhã. Ah, pastor, se eu venho domingo de manhã, eu não venho à noite, não. Então venho de noite. Eu vou ter a mensagem, amém? Vamos estar nos organizando, aí cada um traz uma coisa, em nome de Jesus. As mulheres têm os talentos aí, amém? Os talentos, as mulheres têm os dons, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí vamos orar, né, irmão? Se orar, os varões aqui da igreja, para a gente engordar. Deus, muito obrigado, Jesus, Pai, por este culto. Abençoe que está em casa. Deus, te louvo pela unidade que você tem trazido, Pai, e pela graça que você vai trazer mais, Senhor, Pai, para agregar, Senhor, Pai, essa unidade que está trazendo no nosso coração. Deus, que possamos ganhar almas para o Senhor, que possamos viver, meu Deus, a tua palavra, que possamos marchar, Senhor, Pai. Quantas pessoas estão precisando, meu Deus, Pai, do teu poder, da tua ação, Pai, e através da tua igreja, Pai. Abençoa os irmãos que estão viajando, abençoa os irmãos que não puderam vir. Abençoe aqueles que estão em casa, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Convoco você que está em casa, está aqui no próximo culto, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça que em Cristo Jesus, as duas consolações e comunhão do Espírito Santo, seja notório em nossas vidas, em nossa família, não só hoje, mas para todos sempre. Ele disse: Amém. E a paz do Senhor, em nome de Jesus.